Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Likulam, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat. Nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, como diríamos, vamos estudar a Torá. O meu nome é Gigi Gomes e vamos para Parashá Bo essa semana. Parashá Bo. Citando as palavras que o Eterno disse para Moshe, nós fazemos menção a esse mandamento. Ele disse as seguintes palavras: Zahor Elion HaShabbat Leikadshô. Lembra-te do dia de Shabat para o guardar, para o santificar, em memória de mim, para ter tempo. É nesse dia que eles tinham tempo para relatar todas as maravilhas que o Eterno fez com os antepassados, com seus ancestrais. Okay? E a Parashá Bo, ela está lá no capítulo de Shemot, que é Êxodo. Ela começa a partir do versículo 1 do capítulo 10 e vai até o versículo 16 do capítulo 13. Êxodo 10, 1 a 13, 16. Esse é um novo formato, formato mais rápido. Não vamos trazer muitos detalhes, nós vamos aos pontos principais da Parashá, e essa é interessante porque ela traz aparentemente contradições em relação ao cristianismo e ao judaísmo. E aí a gente traz o que a Torá relata, e não desfazendo aí o misticismo das religiões, que é como nós adotamos o título agora, Escritura versus religiões, para fazer distinção entre o sagrado e o profano. O sagrado, as Escrituras, e as religiões profanas, que todas são idealização de homens. E começando no texto da Torá, no versículo 10, nós começamos com a praga dos gafanhotos, que é a oitava praga. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. E vem toda a narrativa. Espero que você leia o texto, eu já li, espero que você leia também, e você vai ler o texto, toda a narrativa das pragas dos gafanhotos e tudo que acontece. E aí vem a praga das trevas, que o céu escurece, fica tudo em trevas, mas a terra de Goshen, que era onde os hebreus habitavam, não ficou escuro. Não adiantava. Interessante é que o misticismo do judaísmo, o misticismo do cristianismo. Eles dizem que mesmo que o egípcio entrasse na terra de Goshen, ia ficar escuro para ele. Então quer dizer que a praga poderia estar só na visão dos egípcios e não na terra. Mas os hebreus viam que estava tudo escuro lá, e a terra de Goshen não estava escura. Além do mais, isso não traz uma realidade, porque como é que o egípcio ia encontrar a terra de Goshen se para ele era tudo escuro? Eles não saíram nem do canto, ficaram lá parados durante 3 dias. Então era escuridão completa para eles, escuridão completa, coisa que os egípcios não gostavam. Nós vemos ao longo de toda a Torá que existe assim uma alegria quando se anoitece, porque quando se anoitece começou um novo dia, e aí existe uma alegria quando se anoitece, isso para o povo hebreu. E aí vem, termina a praga das trevas, Sim, aí nessa praga das trevas o que é que acontece? Dizem a tradição
religiosa judaica, diz que os hebreus entraram, né, porque para eles era tudo claro, não dá para entender isso, né, entraram no Egito e abriram os baús e viram todo o tesouro que o egípcio tinha, que era para que no dia da saída, né, eles pedissem tesouro aos egípcios, né, e quando os egípcios negassem dizendo que não tinha, eles diziam, não, tem que ouvir, né, tem que ouvir. Ou seja, eles viram, mas não pegaram nada, né. Isso é meio místico, né, tem lógica, mas é meio místico, então não dá muito para a gente acreditar, né, mas fica a critério de cada um. Aí depois vem a praga do primogênito, né. Na praga do primogênito, né, existe alguns detalhezinhos, né. Por quê? Porque dizem que o faraó, uns dizem que o faraó ele era primogênito, e aí ele teve medo de morrer. Mas se ele era primogênito, ele tinha que ter morrido. E outros dizem, né, de acordo com o relato da Torá, ele tinha uma irmã mais velha, né. Então ele não era o primogênito, ele tinha irmãos mais velhos, ele tinha um irmão que morreu, um irmão mais velho que morreu no Nilo, assim diz a tradição, né, judaica, que um irmão mais velho dele morreu. Mas antes desse irmão mais velho dele que morreu, ele já tinha uma irmã que foi a que criou Moshe. Portanto, ele não era primogênito. Mas a Torá diz que não houve uma casa em que não houvesse um morto. E aí é o seguinte, como é que a tradição judaica explica isso? Que quando o primogênito já era morto, o Eterno ele matou, né, o segundo mais velho. Ele sofreu a pena como se fosse o primogênito. De acordo com algumas instruções que o Eterno deu antes, né? Por exemplo, aquela lá que se a mulher foi casada com o irmão mais velho e ela não teve filho, o irmão mais novo teria que assumir ela para dar descendência ao irmão mais velho, né? Isso tem lógica, né? Aí o Eterno aplicou também isso nos egípcios, que o irmão mais novo pagaria pelo irmão mais velho. Mas não é o que a Torá relata. Portanto, fica a critério de cada um acreditar nas tradições, né? Eixa deu um conselho, né? Ele disse assim, invalidais as tradições, ou invalidais a palavra do Eterno por conta das vossas tradições. Isso o povo tem feito muito porque tem seguido a religião em vez da palavra. E a religião, nós sabemos que ela é baseada, toda a religião, primeiro ela foi uma tradição e foi uma mitologia, né? Ou seja, primeiro uma tradição vira mitologia, que depois vira religião. E aí nós temos o anúncio da morte dos primogênitos e, né, aí vem também a questão do sangue no umbral das portas, né? Há quem diga, né, que alguns egípcios se esconderam na terra de Goshen, entraram nas terras, ficaram os egípcios que se converteram, né, tiveram medo, se converteram e aí entraram nas casas dos hebreus. A Torá diz que o anjo, ou seja, o Eterno, não entraria nas casas que tivesse o sangue na porta. O sangue na porta, que seria até a letra Rei, né? Desenha a letra Rei, que ela significa a porta, a letra em hebraico, a letra Rei em hebraico. E aí então, né, fica a questão. Muitos egípcios saíram depois, a gente vai ver na saída, que é a próxima paraxá, né, muitos egípcios saíram junto com os hebreus, egípcios que se converteram, né? Mas a tradição diz que
todo o egípcio que se escondeu na terra de Goshen, na casa dos hebreus, morreram também. Isso quer dizer que o anjo entrou na casa? Mas não é isso que a Torá diz. Também não acredito que os filhos, é minha opinião, não acredito que os filhos mais novos tinham pagado pelos mais velhos. Mas a Torá diz que não houve uma casa egípcia que não houvesse um morto. Ou seja, se o filho não era primogênito, o pai era, a mãe era, né, era o primogênito, independente do sexo, né, filha, por aí. Então, desde do nobre até o pobre, né, o encarcerado, houve mortes entre os primogênitos, não escapou um. Mas, a questão, o anjo não entrava na casa que tivesse o sangue do cordeiro. Aí vem a questão, como é que o egípcio ia para a terra de Goshen, né, se esconder na casa onde o cordeiro foi sacrificado? Quando o cordeiro era um animal adorado pelos egípcios. Era preciso realmente ter se convertido, ter se libertado da religião, né, das tradições egípcias, dos Elohás egípcios. Como você precisa também se libertar dos Elohás, do cristianismo, né, do judaísmo e por aí vai. E ficar só com a palavra. Então, se algum egípcio se escondeu dentro da casa do hebreu, ele era já tinha uma ideia, já era convertido. Ele já tinha sido convencido que Adonai, né, era o único Elohim Todo-Poderoso. Mas eles não participaram da ceia, da Pessá, da passagem. Né, que aí é outro ponto. Né, que uma linha de pensamento diz o seguinte sobre a palavra Pessá. A etimologia do termo Pessá é desconhecida. A Vulgata a explica, isto é, passagem. Né? É o que nós acreditamos que é passagem até hoje. Né? Mas isso não encontra apoio no hebraico. Está lá em Êxodo 12, 13, 23 e 27. Explica que Adonai saltou ou omitiu ou protegeu as casas dos israelitas. Mas trata-se de explicação secundária. Corrigindo, né, não haverá contra vós golpe do exterminador. Ou seja, ele saltou, pulou, passou, passagem, pulou, saltou. Né, não entrou naquela casa. Certo? E aí, a 10ª praga, né, é a praga dos primogênitos. Eu acho que eu já terminei com a explicação dessa praga. E aí vem a Pessá, que é a Páscoa, né, que eu já entrei na Páscoa. Como eu disse, nenhum egípcio, nenhum estrangeiro pôde ou podia participar. Né? Aí depois que o povo sai, né, isso já é assunto para a próxima porção, depois que o povo sai da terra do Egito, do Mitzrayim, né, é que o Eterno vai entregar toda a legislação, todas as instruções detalhadas, né, lá no Monte Sinai. Mas, por enquanto, ele fica aqui com a festa dos pães asmos, que era o pão sem fermento, sem levedura, pão esse que Yeshua faz menção, né, quando ele quer fazer uma distinção entre a palavra do Eterno e a tradição dos maus parus. Vem o ritual da Páscoa, né, é o cordeiro e mais as ervas amargas. Né, as ervas amargas que, deixa eu ver se eu encontro aqui, que sim, esse Shabat, né, ele foi considerado como Shabat Hagadol, que houve alguns milagres no Shabat Hagadol, né, que eu não vou mencionar aqui, senão vai ficar muito longo,
É, aqui está, né, aqui está, perdão, aqui está, o Eterno manda os israelitas agora usarem teflim, né, que são os filactérios, os teflins, né, e deixa eu ver se eu acho aqui para a gente terminar. Ele também fala sobre a circuncisão, né? E para isso oferece-se um Corban Pessah, que é o sacrifício do cordeiro. A questão do sábado, né, acontece na noite do Seder, né, perdão, né, não estou querendo complicar não, né, porque a questão dos sábados que eles dizem, né, que era um sábado grande, né, é porque num sábado, né, Abraão lutou contra 4 reis e havia feito Lot prisioneiro e ganhou a guerra. Durante a época do rei Hisquiarro, o anjo de Hashem matou o exército dos assírios que estava contra os israelitas. Isto aconteceu na primeira noite de Pessah, isso é Pessah, né? Daniel foi jogado na jaula dos leões e salvo durante esta noite também, né? Durante a noite de Pessah, o rei, né, Ahasverosh, né, não conseguia dormir e fez que lessem seus escritos, suas histórias, né, e aí, né, assim a história de Purim teve um final feliz. E no futuro, durante esta noite, Hashem fará milagres por intermédio, né, do Mashiach, ou das duas testemunhas, Eliarro e Moshe, né, ao final do exílio, porque nós estamos no exílio, né? Bom, vamos voltar para o texto, né? Deixando as traduções, a prescrição a respeito da Páscoa, né? E aí o Eterno, por conta disso, ele pede os primogênitos, né? Ele pede os primogênitos, que todo primogênito seja dado a ele, tanto pessoas como animais, né? Capítulo 13. Né? Mas você poderia resgatar, né, o animal conforme o preço lá com o sacerdote e o filho também, ok? Vamos ler o texto, né, para terminar a Parashá, né? Quando Adonai te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a tiver dado a ti, apartarás para Adonai todo o ser que sair por primeiro do útero materno, e todo o primogênito dos animais que tiver, os machos serão para Adonai. Todo o primogênito da jumenta, porém, tu o resgataste com um cordeiro. Se não o resgataste, tu lhe quebrarás a nuca, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar, o que significa isso? Responderás, Adonai tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão forte, pois tendo-se obstinado Faraó e não querendo deixar-nos partir.
Adonai matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. E por isso que sacrificou a Adonai todo macho que sair por primeiro do útero materno. E resgato todo primogênito de meus filhos. Isto será, pois, como um sinal da tua mãe e como um frontal entre os teus olhos. Porque Adonai nos tirou do Egito como um forte. Agora isso acabou? Eu te pergunto, isso acabou? Não, não acabou. Quem acabou com isso foi a religião. Por que a religião acabou com isso? Para que os feitos de Adonai não sejam passados de geração em geração. Por isso que a religião tirou tudo isso. Ou seja, muitas das instruções que estão no Velho Testamento, que eles chamam de Velho Testamento, que estão na Torá, que o Eterno deu para os homens, eles deixaram lá. Mas as que dão lucro, eles trouxeram, como o dízimo. Trouxeram e ainda adulteraram, o dízimo, porque o dízimo é mantimento. E o dízimo é dado para os levitas, para o órfão, para a viúva, para o necessitado e para mim mesmo. São 3 dízimos. Tem um que é dado para mim mesmo. Mas o dízimo das religiões é dado só para as instituições religiosas que faturam bilhões em cima dessas doações, por conta de uma adulteração que a religião fez para faturar em cima. Ou seja, a guarda do sábado ela não trouxe. Essa instrução aqui é para lembrar o que Adonai fez com o povo do Egito. Do mesmo jeito que o faraó matou muitos homens, jogando no rio, Adonai feriu os homens deles também. Então, todas essas instruções é para lembrar os feitos de Adonai, os feitos eternos, os feitos de Hashem. Aí a tradução, a religião, ela não quer lembrar. Ela quer criar o deusinho dela, da forma dela, dentro da caixa de fósforo, fique aí, faça o que a gente quiser, cala a boca, e quando a gente quiser que você mude de opinião, você muda. Quando a gente quiser que você esqueça o que você falou lá atrás, você esquece e muda, e por aí vai, é o que a religião fez. Quando o próprio Eterno disse assim, eu não mudo, eu não volto atrás no que eu falo. Mas o Zeus das religiões, do cristianismo, ele desistiu de tudo aquilo, na boca de quem proclama essa religião, ele desistiu de tudo aquilo que ele falou lá no passado. Quando o Shaul Hachalia disse que as coisas do passado são como futuro são como sombras das coisas futuras. Então, a questão do Shabat também porque eles não trouxeram o Shabat lá de trás para ser comemorado nas religiões. Porque o Shabat não dá lucro. E o Shabat, ele é uma instrução que declara que o Eterno criou todas as coisas e descansou no sábado. Quando você não guarda esse mandamento, você está simplesmente aderindo à sua religião, que, por outro lado, também é assim com o Estado e com a ciência. Porque a religião é assim com a ciência. A maioria das religiões não acreditam nem no criacionismo, acreditam na evolução. É incrível isso. Eles jogaram fora a Torá, jogaram fora. Como eles colocaram o mesmo termo, velho testamento, está velho, não serve mais. Okay? Então, lê o texto, estuda, a próxima paraxá. Bom, vai, e a próxima paraxá, ela é... calma. A próxima paraxá, é... Deixa eu ver aqui. Bechalar. Bechalar. Começa lá em Êxodo 13, 17 e vai até 17, 16. Um Shabbat Shalom a todos, obrigado. Se gostou, compartilha. Ativa o sininho para receber a comunicação, que tem vídeo novo. Um abraço a todos, obrigado pela companhia. Shabbat Shalom. E nós vamos recitar agora Birkat Kohanim, para terminar. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka Itzar Adonai panavelecha veyatzelecha. Shalom. Quando você recita Birkat Kohanim, você não está recitando para você está recitando para quem está ouvindo, mas só que você é abençoado 2 vezes mais.
E eu tenho tido prova disso. Mas o que é que a religião explica, né? O que é que a religião ensina? Que você só é abençoado quando você fatura, quando você está bem financeiramente, né? Quando você está bem de saúde, né? Nunca quando você está bem com você mesmo, né? Quando o mundo pode estar desmoronando e você não está nem aí, porque você tem base nas escrituras. O mundo pode desmoronar, mas você tem base nas escrituras, então você não está nem aí. Isso é prosperidade, né? É ter convicção das coisas futuras e que você vai estar no Olam Rabá, né? Porque você está cumprindo o mandamento. Vededu et haimet, verhaimet, techarer et her. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Emitse Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta. Elohim Meler Neman, Elohim é Rei Fiel. Amém.